quero mandar um beijo aqui especial, porque eu acabei de vê-la na live. Minha prima, minha irmã de coração, a Ana Paula, a minha prima Nega, carinhosamente chamada por Nega. Raposa, você que gosta do animal selvagem, dá um oi pra Raposa. Ela fala, oi, Raposa! Oi, Raposa! Essa minha prima também, ela foi presenteada por Deus por um filho também portador do espectro autista. Bom saber. E ela tá aqui ligadona com a gente também. E Quantos ele anos? ama dinossauro. Ele ama Mas dinossauro, ama também, mas ama, ama de ama. amor, Então, assim. ele tem que assistir os episódios Então, agora, ele né? devia Thor? ver minha minissérie. E, ó... Com certeza, né? E, ó, é uma minissérie incrível de comédia e de fatos verídicos sobre dinossauros. Sério? E, ó, quero dar uma informação pra vocês que estão assistindo. Se vocês verem a minissérie, verem que os personagens vão pra cima e pra baixo quando falam, tem 2 bons motivos. O primeiro, leva muito tempo pra movimentar a boca. E segundo, bem, é que a minha minissérie é de baixo orçamento. Sabe como é? Eu estou que nem neném. Sabe como, Franklin? Como? Você já viu bebê com dinheiro? Nunca vi. Por isso mesmo. Tá sem Boa, dinheiro. garoto. Ó, isso aí já foi um pitch para um patrocínio. Já olha senti, aí. hein? Aham. Já senti que foi um Já pitch chamou, aí, já uma chamou. chamada para um patrocínio aí. E pra- por falar nisso, eu estou começando a ter ideias de uma nova temporada desse Encontrossauros e outra ideia de um bom livro. Mas eu não vou falar porque as minhas ideias são segredo até segunda ordem. Entendi. E quem é que domina essas ideias? Eu mesmo. Você mesmo. Uou. E é um Fazer processo o muito quê? interessante isso, porque o primeiro livro do Thor a gente fez a partir de uma demanda da escola, era uma tarefa para ele contar uma situação da escola, era uma tarefa de aula que foi criada na escola essa demanda, chegou em casa com esta demanda e totalmente pronto na cabeça, ele sabia exatamente o que ele ia contar e tal, com os desenhos feitos. E como eu comecei a colocar no papel, eu falei, filho, eu acho que isso aqui vai virar um livro. E foi isso, né? Então, virou um livro a partir disso. E a gente fazia muito uma parceria, assim, eu digo, né, que meu braço era a extensão do pensamento dele, porque esta cabeça pensa muito rápido. Fazer o quê? Como eu vivo dizendo para as pessoas que eu conheço, eu sou um homem à frente do meu tempo. Uau. Então, assim, pensa muito e não na mesma velocidade ele escrevia. Entendi. Tanto que teve uma época do desenvolvimento do Thor que a gente fazia terapia fonoaudiológica tanto para a linguagem oral, tanto para a linguagem escrita. E ele já falava nessa época, nomeava os animais, sabia sobre eles, falava de dinossauro, mas não escrevia com a mesma velocidade. Então, eu digo que o meu braço era a extensão desse pensamento. Então, ele praticamente ditava os livros As e eu ia ideias, colocando você- no papel. Eu falava as ideias de como é o jeito da história, e aí ela colocava imediatamente no papel. Além da ideia do livro, eu também acrescento com as minhas humildes ilustrações. Você era o computador e sua mãe é sua impressora. Mais ou isso. menos isso, Você vai exato. entender esse método. E ó, antigamente, Franklin, minha pessoa usava o papel para desenhar. Agora eu uso outro método de trabalho. É? Eu até Enquanto tu pega aí, eu vou contar uma coisa. Então, assim, esse processo da escrita, da contação de história e tal, foi um processo muito evolutivo. Então, o Thor tem 4 livros escritos, né? Então, do primeiro foi nesse formato, um livro mais enxutinho, mais infantil, pequenininho mesmo. Daí depois teve um segundo, onde eu fui participando menos, o terceiro e o quarto, ele realmente ditou o livro o tempo inteiro, assim, sem tantas minhas intervenções, porque a escrita, ela demanda uma outra tipo de formatura, né? Sim. A gente formata a escrita de um outro jeito, de eu vou pensamento. mostrar o meu novo método que eu uso para os meus trabalhos. Nossa, Opa, olha só. Me fala, o que é isso aí, Thor? Pois é. Vamos Conta colocar pra na gente. É um câmera iPad. central aqui. Bom, é um iPad. Não, mas o que tem no iPad? Ah, claro. Explica o teu método. O que você faz nessa plataforma? Como é que funciona? Eu uso o Ibis, penso o que eu quero desenhar, depois penso as cores mentalmente e depois que eu tenho tudo na minha mente, eu desenho. Por exemplo, Franklin, isso aí é pra minha provavelmente segunda temporada. Esse personagem... É ele É não- pra segunda. É pra segunda temporada de Encontrossauros que eu tô pensando em fazer. E essa espécie, ela existe uma espécie Essa- criada por você? É uma espécie verídica. Esse dinossauro que vocês estão vendo é um Cleodonte.
Produção, a câmera de retorno deu uma mexidinha aqui, É. mas pode falar, estamos ouvindo. Traduzindo, o nome desse dinossauro é Troodonte. Croodonte. T-H-O. Troodonte. Troodonte, certo. O nome dele quer dizer dente que fere. Ele era onívoro. Isso significa que eles comem de tudo. De plantas, carne e insetos. Nossa. E outro fato interessante é que esse aí foi considerado um dos dinossauros mais inteligentes. Sabiam que existia até Troodonte do Ártico? Eles coexistiam com outros animais do Alasca que viviam no período Cretáceo, como os Nanoxauros e os Pachyrhinossauros. E daí, assim, ó, se deixar, esse é um universo E dele, pra né? gravar tudo isso, E daí né? que eu quero dizer que, assim, ó, essas habilidades, essas áreas de interesse que o Thor iniciou a fala dele dizendo, né? Os autistas geralmente têm, né? Uma área de interesse específico, o que às vezes leva a uma falsa informação de que são gênios, né? Porque são muito inteligentes, mas na verdade eles têm um conhecimento muito grande naquela área e eles aprofundam aquele conhecimento, às vezes naquela área, mas talvez em outra não. E daí tem uma série de incapacidades ou de não habilidades em outras áreas. Mas assim, o que a gente quer dizer é que a gente ele iniciou com essa questão dos animais selvagens e daí a gente foi abrindo, né, outros leques, outras possibilidades, aí foi pro desenho. O Thor era uma criança que na educação infantil teve um momento que a coordenadora falou: Cláudia, hoje o Thor amassou todas as folhas dos amiguinhos em sala de aula, né, porque ele não sabia desenhar, porque ele não sabia o que fazer com o papel. E daí a importância de um educador que olha para isso e diz assim, porque ele poderia ter duas opções, né? Nossa, o menino não sabe fazer, enfim, coitadinho, né? Não vai passar a vida inteira sem fazer isso. Ou dizer, eu vou ensinar para ele, e daí, quando eu falo na questão da rede de apoio, é que cada pessoa tem o seu lugar nessa história. O educador tem um papel muito importante, que cabe só a ele, né? De dizer, bom, enquanto educador, qual é a minha função? Cara, eu preciso ajudar essa criança a entender como é que esse ambiente funciona. Então, eu vou ajudá-lo, que ele pode colocar no papel aquilo que ele pensa, aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem prazer. E ele parou de amassar os desenhos dos outros e produzir os seus próprios desenhos. Então, assim, ele gostava de animais, ele passou a desenhar. Ele gostava muito de animais. O Thorzinho, com 1 ano e 6 meses, era uma criança que ria do filme de Shrek. Porque ele assistia assim, conectado, olhando, entendendo. E já identificava tudo que estava rolando ali. Ali.